Modelos pedagógicos e modelos epistemológicos. Esse é o capítulo 1 do livro Educação e Construção do Conhecimento, do Fernando Becker, de 2001. Podemos afirmar que existem três diferentes formas de representar a relação ensino-aprendizagem escolar ou, mais especificamente, a sala de aula. Falaremos inicialmente de modelos pedagógicos e, na falta de terminologia mais atualizada ou adequada, falaremos em pedagogia diretiva ou pedagogia não diretiva, e talvez criando um novo termo, pedagogia relacional. Mostraremos como tais modelos são sustentados um a um por determinada epistemologia que se mostrou refratária em toda a exuberante crítica da sociologia da educação que se desenvolveu no país desde o final da década de 70. Pedagogia diretiva e seu pressuposto epistemológico, esse é um subtítulo, né? Pedagogia diretiva e seu pressuposto epistemológico. Pensemos no primeiro modelo. Para configurá-lo, basta entrarmos em sala de aula, é pouco provável que nos enganemos. O que encontramos aí? Um professor que observa seus alunos entrarem na sala, aguardando que sentem e fiquem quietos, em silêncio. As crianças estão devidamente enfileiradas e suficientemente afastadas umas das outras para evitar que os alunos conversem. Se o silêncio e a quietude não se fizerem logo, o professor gritará para o aluno, xingará a outra aluna, até que a palavra seja monopólio seu. Quando isso acontecer, ele começará a dar aula. Como é essa aula? O professor fala, o aluno escuta. O professor dita, o aluno copia. O professor decide o que fazer, o aluno executa. O professor ensina, o aluno aprende. Se alguém observasse uma sala de aula na década de 60 ou de 50, ou, quem sabe, de 2 séculos atrás, diria provavelmente a mesma coisa. Falaria como Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido. Por que o professor age assim? Muitos diriam, porque aprendeu que é assim que se ensina. Para mim, essa resposta é correta, mas não é suficiente. Então, por quê? Penso que o professor age assim porque acredita que o conhecimento pode ser transmitido para o aluno. Ele acredita no mito da transmissão do conhecimento como forma ou estrutura, não só no conteúdo. O professor acredita, portanto, numa determinada epistemologia, isso é, numa explicação, ou melhor, crença da gênese e do desenvolvimento do conhecimento. Explicação da qual ele não tomou consciência e que nem por isso é menos eficaz. Diz o professor, o conhecimento se dá à medida que as coisas vão aparecendo e sendo introduzidas por nós nas crianças. Essa é uma fala do Becker, 2000. Outro professor diz, o conhecimento é transmitido, sim, através do meio ambiente, família, percepções e tudo. O outro ainda, o conhecimento se dá à medida em que a pessoa é estimulada, ela é perguntada, ela é incitada, ela é questionada, ela é até obrigada a dar uma resposta. Como se configura tal epistemologia? Falemos como na linguagem epistemológica em sujeito e objeto. Sujeito é o elemento conhecedor, o centro do conhecimento. O objeto é tudo o que o sujeito não é. O que é o não sujeito? O mundo ao qual está mergulhado, isto é, o meio físico e social. Segundo a epistemologia que subjaz a prática do professor, o indivíduo ao nascer nada tem em termos de conhecimento. É uma folha de papel em branco, é uma tábula rasa. É assim o sujeito na visão epistemológica desse professor, uma folha de papel em branco. Então, de onde vem o conhecimento, conteúdo, a sua capacidade de conhecer e estrutura? Vem do meio físico e social.
Empirismo é o nome dessa explicação da gênese do desenvolvimento do conhecimento. Sobre a tábula rasa, segundo a qual não há nada no nosso intelecto que não tenha entrado lá através dos nossos sentidos, diz o Paper 1991. Essa ideia não é simplesmente errada, mas grosseiramente errada, na página 160. Voltemos ao professor na sala de aula. O professor considera que seu aluno é a tábula rasa, não somente quando ele nasceu como ser humano, mas frente a cada novo conteúdo estocado na sua grade curricular ou nas gavetas da sua disciplina. A atitude, nós a conhecemos. O alfabetizador considera que seu aluno nada sabe em termos de leitura e escrita e que ele tem de ensinar tudo. Mais adiante, frente à aritmética, o professor novamente vê seu aluno como alguém que nada sabe sobre somas e subtrações. No ensino médio, em uma aula de física, o professor vai tratar seu aluno como alguém sem nenhum saber sobre espaço, tempo, relação casual. Já na universidade, o professor de matemática olha para seus alunos no primeiro dia de aula e pensa: 60% já está reprovado. Isso porque ele os concebe não apenas como folha de papel em branco na matemática que ele vai ensinar, mas considera-os devido à sua concepção epistemológica, estruturalmente incapaz de assimilar tal saber. Como se vê, a ação desse professor não é gratuita. Ela é legitimada ou fundada teoricamente por uma epistemologia segundo a qual o sujeito é totalmente determinado pelo mundo do objeto ou pelos meios físico e social. Quem representa esse mundo na sala de aula é, por excelência, o professor. No seu imaginário, somente ele pode produzir algum novo conhecimento no mundo. O aluno aprende somente se o professor ensina. O professor acredita no mito da transferência do conhecimento. O que ele sabe não importa o nível de abstração, ou de formalização, pode ser transferido ou transmitido para o aluno. Tudo que o aluno tem a fazer é submeter-se à fala do professor, ficar em silêncio, prestar atenção, ficar quieto e repetir tantas vezes quanto forem necessário, escrevendo e lendo, e etc. Até aderir em sua mente o que o professor deu. Epistemologicamente, essa relação pode ser assim representada do objeto para o sujeito, pelo que deu para entender, que diretiva, né? Do O para o S, que ele representa como objeto. A setinha vai do O para o S. Como se vê, essa pedagogia legitimada pela epistemologia empirista figura o próprio quadro da reprodução da ideologia, reprodução de autoritarismo, da coação, da heteronomia, da sobrevivência, do silêncio, da morte, da crítica, da criatividade e da curiosidade. Nessa sala de aula, nada de novo acontece. Velhas perguntas são respondidas com velhas respostas. A certeza do futuro está na reprodução pura e simples do passado. A disciplina escolar que tantas vítimas já produziu é exercida com todo rigor, sem nenhum sentimento de culpa, pois há uma epistemologia, uma psicologia da qual não falamos aqui. É uma pedagogia e uma pedagogia que a legitima. O aluno egresso dessa escola será bem-sucedido no mercado de trabalho, pois aprendeu a silenciar, mesmo discordando, perante a autoridade do professor, e não reivindicar coisa alguma, submeter-se a fazer um mundo de coisas sem sentido, sem reclamar. O produto pedagógico acabado dessa escola é alguém que renunciou ao direito de pensar
e que, portanto, desistiu de sua cidadania e do seu direito ao exercício da política no seu mais pleno significado. Qualquer projeto que vise alguma transformação social escapa ao seu horizonte, pois ele deixou de acreditar em sua ação capaz de qualquer mudança. O cinismo é seu jargão. Traduzindo o modelo epistemológico em modelo pedagógico, temos a seguinte relação: do professor para o aluno. Aí tem a setinha que indica do professor para o aluno. O professor, representante do meio social, determina o aluno A, que é a tábula rasa, frente a cada novo conteúdo. Nessa relação, o ensino e a aprendizagem são polos dicotômicos. O professor jamais aprenderá e o aluno jamais ensinará. Como diz um professor que ao responder uma pergunta: qual é o papel do professor e qual é o papel do aluno? O professor ensina e o aluno aprende. Qual é a tua dúvida? O ensino e a aprendizagem não são polos complementares. A própria relação é impossível. É o modelo, por excelência, de fixismo e reprodução da repetição. Nada de novo pode ou deve acontecer aqui. Agora, pedagogia não diretiva, seu pressuposto epistemológico. Pensando no segundo modelo, não é fácil destacar sua presença. Ele está mais nas concepções pedagógicas e epistemológicas do que na prática da sala de aula, porque esta é difícil de viabilizar. Pensamos então como seria a sua aula de acordo com esse modelo. O professor é um auxiliar do aluno, um facilitador. Carl Rogers. O aluno já traz um saber que ele precisa, apenas trazer a consciência, organizar ou ainda rechear o conteúdo. O professor deve interferir o mínimo possível. Qualquer ação que o aluno decida fazer é, a priori, boa e instrutiva. É o regime de laissez-faire, deixe fazer, que encontrará o seu caminho. O professor deve policiar-se para interferir o mínimo possível. Qualquer semelhança com a liberdade de mercado do neoliberalismo é mais do que coincidência. O professor não diretivo acredita que o aluno aprende por si mesmo. Ele pode, no máximo, auxiliar a aprendizagem do aluno, despertando o conhecimento que já existe nele. Ensinar? Nem pensar. Ensinar prejudica o aluno, como diz o professor Beck. Ele está citando do Becker, 1994. Ninguém pode transmitir, é o aluno que aprende. Outro professor afirma: você não transmite conhecimento, você oportuniza, propicia, leva a pessoa a conhecer. O outro ainda: acho que ninguém pode ensinar ninguém. Pode tentar transmitir, pode tentar mostrar. Acho que a pessoa aprende praticamente por si. Que epistemologia sustenta esse modelo pedagógico? A epistemologia que fundamenta essa postura pedagógica é a priorista e pode ser representada como modelo da seguinte forma. Aí a setinha vai do sujeito para o objeto, né? A priorismo vem da priori, isto é, aquilo que é posto antes como condição do que vem depois. O que é posto antes? A bagagem hereditária. Esta epistemologia acredita que o ser humano nasce com conhecimento já programado para a herança genética. Basta um mínimo de exercício para que se desenvolvam ossos, músculos, nervos, e assim a criança passe a postar-se ereta, engatinhar, caminhar, correr, andar de bicicleta, subir em árvore. Assim também ocorre com o conhecimento. Tudo está previsto. É suficiente proceder às ações quaisquer para que tudo aconteça em termos de conhecimento. A interferência do meio físico-social deve ser reduzida ao mínimo. É só pensar em Emílio
Emílio de Rousseau, ou nas crianças de Summerhill, 1974. As ações espontâneas farão a criança transitar por fases de desenvolvimento cronologicamente fixas, que são chamadas de estágios e que são frequentemente confundidas com os estágios da epistemologia genética piagetiana. Nesta, os estágios são, ao contrário, cronologicamente variáveis. Voltemos ao papel do professor. O professor, imbuído de uma epistemologia a priorista, inconsciente, na maioria das vezes, renuncia àquilo que seria característica fundamental da ação docente: intervenção no processo da aprendizagem do aluno. Ora, o poder que é exercido sem reservas, com legitimidade epistemológica, no modelo anterior, é aqui escamoteado. Ora, a trama de poder em qualquer ambiente humano pode ser disfarçada, mas não eliminada. Acontece que na escola há limites disciplinares intransponíveis. O que acontece então com o pedagogo não diretivo? Ou ele arranja uma forma mais subliminar de exercer o poder, ou ele sucumbe. Frequentemente, o poder exercido desse modo assume formas mais perversas que a forma explícita do modelo anterior. Assim como no regime da livre iniciativa ou da liberdade de mercado. O Estado aumenta seu poder para garantir a continuidade e até o aumento dos privilégios da minoria rica, utilizando não a perseguição política, mas a expropriação dos salários e a desmoralização das instituições representativas dos trabalhadores. Assim também, por mecanismos diretos, exerce-se, por vez, em uma sala de aula não diretiva, um poder tão predatório como o da sala de aula diretiva. Por isso, aí cita Selma, 1979, afirma no Diário de um Educador, de um educastrador, no Diário de um Educastrador, que os alunos tinham pavor da sua professora não diretiva. Como vimos, uma pedagogia desse tipo não é gratuita. Ela tem legitimidade teórica, extrai sua fundamentação da epistemologia priorista. O papel parece, no entanto, não tomar consciência disso. O professor parece, no entanto, não tomar consciência disso. Essa mesma epistemologia que concebe o ser humano como dotado de saber, essa mesma epistemologia que concebe o ser humano dotado de um saber de nascença, conceberá também, dependendo das conveniências, um ser humano desprovido da mesma capacidade, deficitário. Esse déficit, porém, não tem causa externa, sua origem é hereditária. Onde se detecta maior incidência de dificuldades ou retardos de aprendizagem? Entre os miseráveis, os malnutridos, pobres e marginalizados. Está aí a teoria da carência cultural para garantir a interpretação de que a marginalização socioeconômica e déficit cognitivo são sinônimos. A criança marginalizada, entregue a si mesma em uma sala de aula não diretiva, produzirá com alta probabilidade menos em termos de conhecimento que uma criança de classe média alta. Trata-se aqui, de acordo com o apriorismo, do déficit herdado epistemologicamente legitimado, portanto. Traduzindo em relação pedagógica o modelo epistemológico a priorista, temos do aluno para o professor. Então, o conhecimento sai do aluno para o professor. O aluno, A, pelas suas condições prévias, determina a ação ou inanição do professor, P. Né? Nessa relação, o polo de ensino é desautorizado e o da aprendizagem é tornado absoluto.
a relação vai perdendo sua funcionalidade na exata medida em que se torna absoluto um dos polos. Em outras palavras, a relação torna-se impossível na medida mesma em que pretende avançar. Ensino e aprendizagem não conseguem fecundar-se mutuamente. A aprendizagem por julgar-se autossuficiente e o ensino por ser proibido de interferir. O resultado é um processo que caminha inevitavelmente para o fracasso, com prejuízo imposto em ambos os polos. O professor é despojado da sua função, sucateado, o aluno guiando a um status que ele não tem, nem poderia sustentar a sua não aprendizagem. A sua não aprendizagem é explicada como déficit herdado, impossível, portanto, de ser superado. Agora vem a pedagogia relacional e seu pressuposto epistemológico. O professor e os alunos entram na sala de aula. O professor traz algum material, algo que, presume, tem significado para os alunos. Propõe que eles explorem o material, cuja natureza depende do destinatário. Crianças da pré-escola, de ensino fundamental, púberes ou adolescentes de ensino médio, universitário, etc. Esgotada a exploração do material, o professor dirige determinado número de perguntas, explorando sistematicamente diferentes aspectos problemáticos a que o material dá lugar. Pode solicitar, em seguida, que os alunos representem desenhando, pintando, escrevendo, fazendo cartunismo, teatralizando, etc. O que elaboram. A partir daí, discute-se a direção, a problemática, o material das próximas aulas. As matérias que envolvem o laboratório constituem campo aberto para todo tipo de experiência. Por que o professor age assim? Porque ele acredita, ou melhor, compreende, teoria, que o aluno só aprenderá alguma coisa, isso é, construirá algum conhecimento novo, se ele agir e problematizar sua ação. Em outras palavras, ele sabe que há duas condições necessárias para que algum conhecimento novo seja construído. A. Que o aluno haja assimilação sobre o material que o professor presume que tenha algo de cognitivamente interessante, ou melhor, significativo para o aluno. B. Que o aluno responda para si mesmo as perturbações, aí está relacionando com acomodação, provocadas pela assimilação do material, ou que o aluno se aproprie, em um segundo momento, não mais do material, mas dos mecanismos íntimos de suas ações sobre esse material. Tal processo far-se-á por reflexionamento e reflexão. Ele cita Piaget, 1977. A partir das questões levantadas pelos próprios alunos e das perguntas levantadas pelo professor e de todos os desdobramentos que daí ocorrem, o professor construtivista não acredita no ensino em seu destino convencional ou tradicional, pois não acredita que um conhecimento, conteúdo e uma condição prévia de conhecimento, a estrutura, possa transitar por força do ensino da cabeça do professor para a cabeça do aluno. Não acredita na tese de que a mente do aluno tábula rasa, isto é, que o aluno, frente ao conhecimento novo, seja totalmente ignorante e tenha que aprender tudo da estaca zero, não importando o estágio de desenvolvimento em que se encontre. Ele acredita que tudo que o aluno construiu até hoje em sua vida serve de patamar para continuar a construir e que alguma porta se abrirá para o novo conhecimento. É só questão de descobri-la. Ele descobre isso por construção. Aprender é proceder uma síntese indefinidamente
renovado entre a continuidade e a novidade. Aqui ele cita em Elder, 1977, página 263. Portanto, a aprendizagem é, por excelência, construção, ação e tomada de consciência da coordenação das ações. Professor e aluno determinam-se mutuamente. Como vemos a epistemologia desse professor mostra diferenças fundamentais com relação às anteriores. Como ele configura? Como modelo, podemos representá-lo assim. Aí ele mostra aqui a setinha do sujeito para o objeto, do objeto para o sujeito. É uma relação dinâmica. O professor tem um saber construído e, sobretudo, em uma determinada direção, o saber formalizado. Esse professor, que age segundo o modelo pedagógico relacional, professa uma epistemologia também relacional. Ele concebe a criança, adolescente e adulto, seu aluno, como tendo uma história de conhecimento já percorrida. A aprendizagem da língua materna é um fenômeno que absolutamente não pode ser subestimado. Eu ousaria dizer que a criança que fala uma língua tem condições, respeitado o nível de formalização, de aprender qualquer coisa. Aliás, o ser humano, ao nascer, não é tábula rasa. Antes, ao contrário, ele traz uma herança biológica que é oposta da folha de papel em branco, diz o Paper. Lembrando que a afirmação de que nada há no intelecto que não tenha passado primeiramente pelos sentidos é grosseiramente errada. Basta que nos lembremos dos 10 bilhões de neurônios de nosso córtex cerebral, alguns deles, as células piramidais do córtex, cada um com um total estimado em 10.000 sinapses. Página 160. Para Piaget, o mentor por excelência de uma epistemologia relacional, não se pode exagerar a importância da bagagem hereditária nem a importância do meio social. O que ele rejeita, no entanto, é a crença de que bagagem hereditária traz em si mesmo programados instrumentos, estruturas do conhecimento e segundo a qual bastaria o processo de maturação para tais instrumentos manifestarem em idades previsíveis, segundo os estágios cronologicamente fixos, aí entre parênteses, a priorismo. Rejeita, de outro lado, que a simples pressão do meio social sobre o sujeito determinaria nele mecanicamente as estruturas do conhecer, o empirismo. Para Piaget, o conhecimento tem início quando o recém-nascido age, assimilando alguma coisa do meio físico e social. Esse conteúdo assimilado, ao entrar no mundo do sujeito, provoca aí perturbações, pois traz consigo algo novo, para o qual a estrutura assimiladora não tem instrumento. Urge, então, que o sujeito refaça seus instrumentos de assimilação em função da novidade. Esse refazer do sujeito sobre si mesmo é a acomodação. Esse é o movimento, essa ação que refaz o equilíbrio perdido, porém refaz em outro nível. Criança em outro nível, criando algo novo no sujeito. Esse algo novo fará com que as próximas assimilações sejam diferentes das anteriores, sejam melhores, equilibração majorante, isto é, o novo equilíbrio é mais consistente que o anterior. O sujeito constrói. O sujeito constrói daí o construtivismo, seu conhecimento em duas dimensões complementares.
como conteúdo e como forma ou estrutura, como conteúdo ou como condição prévia de assimilação de qualquer conteúdo. No mundo inteiro endógeno do sujeito, algo novo foi criado, algo que é síntese do que existia antes como sujeito, originalmente da bagagem hereditária e do conteúdo que é assimilado do meio físico ou social. O sujeito cria um outro dentro dele mesmo, que não existia originalmente. Cria-o por força da sua ação assimiladora e acomodadora. A ação do sujeito, portanto, constitui correlativamente o objeto do próprio sujeito. Sujeito e objeto não existem antes da ação do sujeito. A consciência não existe antes da ação do sujeito. Eu vou ler novamente essa parte. A ação do sujeito, portanto, constitui correlativamente objeto e o próprio sujeito. Sujeito e objeto não existem antes da ação do sujeito. A consciência não existe antes da ação do sujeito. Porque a consciência é, segundo Piaget, construída pelo próprio sujeito na medida em que ele se apropria dos mecanismos íntimos de suas ações, ou melhor dito, da coordenação em suas ações. Esse processo constitutivo não tem fim e nem começo absoluto. Ele pode ser explicado por outro prisma teórico, também de Piaget, a teoria da abstração reflexionante, ou uma teoria explicativa que é mais competente que a teoria da equilibração. Para a explicação, o que acontece no nível de trocas simbólicas, no nível da manipulação dos símbolos, das relações sociais, e não só do nível da manipulação dos objetos do mundo físico, com uma gama interminável de aspectos exploráveis. Deixemos, no entanto, a teoria da abstração, já referida anteriormente para outra ocasião. Aí ele fala no capítulo 3. O professor acredita que seu aluno é capaz de aprender sempre. Essa capacidade precisa, no entanto, ser vista sob duas dimensões entre si complementares: a estrutura ou a condição prévia de todo aprender, que indica a capacidade lógica do aluno e o conteúdo. Lembremos que para Piaget, 1967, a estrutura é orgânica antes de ser formal, e mesmo sendo formal, jamais deixará de ser orgânica. A dinamização, ou melhor, a dialetização do processo de aprendizagem exige, portanto, dupla atenção do professor. O professor, além de ensinar, precisa aprender o que o aluno já construiu até o momento. A condição prévia dessas aprendizagens futuras. O aluno precisa aprender o que o professor tem a ensinar. Conteúdo da cultura formalizada, conteúdos da cultura formalizada, por exemplo. Isso desafiará a intencionalidade da sua consciência. Ele cita Freire aqui em 1979. Ou provocará isso desafiará a intencionalidade da sua consciência ou provocará um desequilíbrio. O desequilíbrio, ele cita o Piaget, que exige do aluno resposta de suas dimensões complementares em conteúdo e em estrutura. Para Freire, o professor, além de ensinar, passa a aprender. O aluno, além de aprender, passa a ensinar. Nessa relação professor e alunos avançam no tempo. As relações de sala de aula, cristalizadas com toda a dose de monotonia que as caracteriza, passam a ser fluidas. O professor construirá cada dia a sua docência, dinamizando seu processo de aprender. Os alunos construirão a cada dia sua discência, ensinando aos colegas e ao professor novas coisas, noções e objetos culturais.
Mas o que avança mesmo nesse processo é a condição prévia de todo o aprender ou de todo o conhecimento, isto é, a capacidade construída de, por um lado, apropriar-se criticamente da realidade física ou social e, por outro, de construir sempre mais novos conhecimentos. Traduzindo pedagogicamente, o modelo epistemológico temos aluno, aí ele coloca a setinha, aluno e professor, numa relação dialética, a setinha para os dois lados. A tendência nessa aula é a de superar, por um lado, a disciplina policialesca e a figura autoritária do professor que a representa, e por outro lado, de ultrapassar o dogmatismo do conteúdo. Não se trata de instalar um regime de autonomia, não se trata de instalar um regime de anomia, ausência de regras ou de leis convenientes. Então, não é autonomia, anomia. Não se trata de instalar um regime de anomia, ausência de regras ou leis de conveniência, ou de laissez-faire, nem de esvaziar o conteúdo curricular. Essas coisas são características do segundo modelo epistemológico, com o qual confunde frequentemente uma proposta construtivista. Trata-se antes de criticar radicalmente a disciplina policialesca e construir uma disciplina intelectual e regras de convivência, que permite criar um ambiente fecundo de aprendizagem. Trata-se também de recriar cada conhecimento que a humanidade já criou, pois não há outra forma de entender-se a aprendizagem. Segundo a psicologia genética piagetiana, só se aprende o que é recriado para si e, sobretudo, criar conhecimentos novos, novas respostas para as antigas perguntas e novas perguntas refazendo antigas respostas, e não, em última análise, respostas novas para perguntas novas. Trata-se de uma palavra de construir o mundo que se quer e não de reproduzir ou repetir o mundo que os antepassados construíram para ele ou herdaram dos seus antepassados. O resultado dessa aula é a construção e a descoberta do novo, é a criação de uma atitude de busca e de coragem que essa busca exige. Essa sala de aula não reproduz o passado pelo passado, mas debruça-se sobre o passado, porque aí se encontra o embrião do futuro. Vive-se intensamente o presente à medida que constrói o futuro, buscando no passado essa fecundação. Dos escombros do passado, delineia-se o horizonte do futuro. Origina-se daí o significado que dá plenitude ao presente. Para quem pensa que estou desenhando um mar de rosas, alerto que para grande número dos indivíduos configura-se como extremamente penoso mexer no passado. Como diz a mãe de um menino de rua, para que vou lembrar o passado se ele não tem nada de bom? Aqui, os conceitos muito próximos entre si de tomada de consciência, de Piaget, e de conscientização de Freire são excepcionalmente fecundos para dialetizar o processo passado, presente e futuro. A convicção de que a epistemologia genética nos traz é a de que esse é o caminho para jogar-se para o futuro, para adiantar-se aos acontecimentos, para não andar a reboque da história, mas para fazer a história para ser sujeito. Considerações finais. Ajuntemos num todo vários modelos epistemológicos e pedagógicos que deixamos para trás. Aí aqui a tabela, no quadro 1, comparação de modelos pedagógico e epistemológico. Aí tem a epistemologia, dentro do quadro de epistemologia, teoria e modelo. O empirismo, que seria do objeto para o sujeito, o apriorismo, que seria do sujeito para o objeto, e o construtivismo, que é essa relação dialética. Aí na sequência vem o modelo, que é do professor para o aluno, no empirismo, no apriorismo também, do aluno para o professor, no apriorismo do aluno para o professor, e no construtivismo também a relação dialética. Então,
só revisando, empirismo, o conhecimento sai do conhecimento, a relação sai do conhecimento para o aluno, e o foco é no professor, do professor para o aluno, e está relacionado à pedagogia diretiva. O apriorismo tem a ver com a relação do conhecimento do sujeito para o objeto, do aluno para o professor e a pedagogia não diretiva. O construtivismo já tem essa relação dialética entre sujeito e objeto, tem a relação dialética entre professor e aluno está relacionada à pedagogia relacional. E aí continua o texto. Se sobrepusermos as duas colunas dos modelos, estaremos mais próximos da representação desejada. Que ele fala se sobrepuser o modelo da teoria não diretiva e os dois modelos, né? O primeiro e o segundo, chegaremos na relacional. Da diretiva e não diretiva, se sobrepor, chega à relacional. Então, continuando no texto, se sobrepusermos as duas colunas, os modelos, estaremos mais próximos da representação desejada, isso é, a mesma relação existente entre sujeito e objeto sob o ponto de vista epistemológico. Está presente na relação entre aluno e professor, ao estabelecer-se em sala de aula uma relação cognitiva. Encontra-se aqui motivo mesmo na nossa análise, desvendar as relações epistemológicas que ocorrem no âmago das relações pedagógicas. De acordo com Piaget, não se pode fazer interdisciplinaridade se este nível não estiver contemplado. Vamos apontar sem desenvolver a possibilidades abertas por essa forma de análise, ampliando a tabela anterior. Para isso, incluamos 3 disciplinas que, de forma diferenciadas, pretendem interferir na tarefa de teorizar o fazer educacional, a biologia, a psicologia e a sociologia, ao lado da epistemologia e da pedagogia. Aí ele mostra a tabela 2, o quadro 2, comparação do modelo biológico, psicológico e sociológico. Aí no modelo biológico, que eu acredito que está relacionado ao Piaget, ele mostra modelo, teoria, né? Aí depois vem na psicologia, modelo e teoria também, na sociologia, modelo e teoria. Aí na linha, na primeira linha, ele coloca a resposta e o estímulo. Então, todos eles na psicologia tá resposta e estímulo. E aí é o seguinte, ele faz uma relação entre o organismo e o meio, que estaria dentro da biologia, que tem, no caso, se for do meio para o organismo, no modelo psicológico, ele será do estímulo para a resposta. Então, primeiro está o estímulo e resposta. E na sociologia, será do meio para o indivíduo, né? Então, aí tem meio para o organismo, biologia, psicologia, estímulo para a resposta, e sociologia, do meio social para o indivíduo. Aí uma outra linha que ele coloca. A segunda relação seria do organismo para o meio. A resposta, a setinha está para o estímulo, então dependendo da resposta vem um estímulo. E na sociologia, do indivíduo para o meio social. Aí na terceira linha, ele faz uma outra relação, que eu acho que está relacionada ao construtivismo, né? Que seria do organismo para o meio e do meio para o organismo, que é a relação dialética. Da resposta para o estímulo e também estímulo à resposta, também dialética. E na sociologia também, do indivíduo para o meio social e do meio social para o indivíduo. Então, a dialética perpassaria na biologia, na psicologia e na sociologia. Continuando. Então, ele coloca uma nota. Por falta de espaço, não colocamos neste quadro os modelos epistemológicos e pedagógicos,
que seria lá o que ele fala, não diretivo, diretivo e relacional. Para fazer isso, é só trazer o quadro 1 e pô-lo ao lado do quadro 2, que daí na primeira linha estaria relacionado com a primeira linha do quadro 1 e assim por diante. Tanto em nossas pesquisas como nas observações informais, detectamos o seguinte comportamento. Professores que participavam de greves do magistério público, estadual e federal, como militantes progressistas, mostravam compreensão em nível macro do que acontecia na economia e na política. Ao retornar à sala de aula no nível micro, após o término da greve, voltavam a ser professores plenamente sintonizados com o modelo A, o diretivo. Sua crítica sociológica, frequentemente lúdica, exercida via de regra, segundo parâmetros marxistas, mostrava-se incapaz de atingir sua ação docente, sua prática. Também não atingia seu modelo pedagógico, na teoria. Porque não se desmonta um modelo pedagógico arcaico somente pela crítica sociológica, por mais importante que seja esta. Segundo a nossa hipótese, desmontagem de um modelo pedagógico só pode ser realizada completamente pela crítica epistemológica. Em outras palavras, a crítica epistemológica é insubstituível para a superação das práticas pedagógicas fixistas, reprodutivistas, conservadoras, sustentadas por epistemologia empirista e a prioristas. Note-se que tais epistemologias fundam, por um lado, o positivismo e, de forma menos fácil de mostrar, no neopositivismo, e por outro, o idealismo ou racionalismo. Pensamos também que a formação docente precisa incluir cada vez mais a crítica epistemológica. Nossa pesquisa sobre a epistemologia do professor, ele cita Becker 2000, mostrou o quanto a crítica está ausente e quanto o seu primitivismo conserva o professor prisioneiro de epistemologias do senso comum, tornando-o incapaz de tomar consciência das amarras que aprisionam o seu fazer e o seu pensar. Podemos experienciar o quanto de fecundidade teórica crítica, aliás, inesgotável, a epistemologia genética piagetiana possibilita, né? A epistemologia genética piagetiana possibilita. O pensamento de Paulo Freire tem mostrado, em alguns momentos, uma fecundidade similar, em termos pedagógicos e também em termos epistemológicos. Aí ele cita Andreola, 1993. Uma proposta pedagógica dimensionada pelo tamanho do futuro que vislumbramos deve ser construída sobre o poder constitutivo e criador da ação humana. É a ação que dá significado às coisas, mas não a ação aprisionada pelo treinamento, pela monotonia mortífera da repetição, pela predatória imposição autoritária, mas sim a ação que, num primeiro momento, realiza os desejos humanos, suas necessidades, e num segundo momento, apreende simbolicamente o que realizou no primeiro momento, não só a assimilação, mas assimilação e acomodação, não só reflexionamento, mas reflexionamento e reflexão, não só ação de primeiro grau, mas ação de primeiro e segundo graus, e de enésimo grau. Numa palavra, não só a prática, mas a prática e teoria, a acomodação, a reflexão, as ações segundo grau e a teoria retroagem sobre a assimilação e o reflexionamento, as ações do primeiro grau e a prática, transformando-os.
Poder-se-á, assim, enfrentar o desafio a partir da experiência do educando, recuperando o sentido do processo pedagógico, isto é, recuperando e reconstituindo o próprio sentido do mundo do educando e do educador. Uma proposta pedagógica relacional visa sugar o mundo do educando para dentro do mundo conceitual do educador. Esse mundo conceitual do educador sofre perturbações mais ou menos profundas com a assimilação do conteúdo novo. A alternativa é responder ou sucumbir. A resposta abre um novo mundo de criações. A não resposta condena o professor às velhas fórmulas que descrevemos anteriormente e, consequentemente, à perda do significado da sua existência. A condição para que o professor responda a esta, como vimos, não crítica radical, não só de seu modelo pedagógico, mas de sua concepção epistemológica. Para enfrentar esse desafio, o professor deveria responder antes a seguinte questão: que cidadão ele quer que o aluno seja? Que cidadão ele quer que o aluno seja? Um indivíduo subserviente, dócil, cumpridor de ordens sem questionar ou significado das mesmas, ou um indivíduo pensante, crítico, cooperativo, que perante cada nova encruzilhada, prática ou teórica, para e reflete, perguntando-se pelo significado de suas ações futuras e progressivamente das ações coletivas onde ele se insere. Esta é uma pergunta fundamental que permite iniciar o processo de restauração do significado e da construção de um mundo de significações futuras que justificarão a vida individual e coletiva.